Bom, boa tarde a todos. Hoje eu vim falar sobre análise técnica. Eu sou do setor de análise técnica da Ruscos, também diretor de operações, e hoje eu preparei essa aula para vocês. No assunto de hoje eu vou falar sobre de onde veio esse gráfico candlestick que a gente usa na análise técnica, a anatomia do candlestick, tempos gráficos que a gente usa para acompanhar os ativos, alguns outros tipos de gráfico ali para basear e situar melhor vocês, o porquê das coisas, a razão dos preços se moverem, suportes e resistências, que são um conceito importante para análise técnica, e junto com outros conceitos ali para complementar essa base. Primeiramente, o candlestick ele apareceu no Japão feudal, no século XVIII. Nessa época ele era usado para fazer um histórico do preço de arroz. E nessa época, as grandes famílias japonesas operavam numa bolsa interna de safras de arroz. Não sei se é safra exatamente a palavra, mas o arroz no geral. E foi assim que surgiu ele. Compreendendo melhor a anatomia do candlestick aqui, ele é formado por quatro informações, simultaneamente num único padrãozinho gráfico. É, Na parte de cima, nós temos o highest, ou seja, a máxima, o L de lowest, O de open, no caso, abertura, C de close, fechamento. Tem uma diferença entre esses dois candles aqui, eu vou explicar agora. Quando o valor sobe, nós temos um candle verde, por isso a abertura fica embaixo e o fechamento em cima. Essa linha para cima é o H, que é o valor máximo, e essa linha para baixo é o valor mínimo daquele momento do gráfico. Nós temos vários tipos de tempos gráficos para cada candle. Quando eu falo candle, eu me refiro a essa única unidade de gráfico. Aqui a gente pode ver que em um candle de uma hora, ou seja, dentro de uma hora de operação de bolsa, de ativo, etc., esse foi o preço máximo do ativo, valor mínimo, valor de abertura e onde ele terminou. E dentro dele nós temos diversos outros candles de 5 minutos. É muito comum que a gente utilize diversos outros gráficos para a gente ter uma visão próxima, média e de longe de um ativo. Por exemplo, se você for fazer day trade, é comum que você utilize um gráfico de 5 minutos para fazer as operações, um gráfico de 30 minutos para você acompanhar o médio prazo e um gráfico de uma hora para um tempo maior de tempo, do dia, quem sabe. Ou até mesmo utilizar gráficos de um dia, em que cada candle é um dia inteiro de operação, e aí você já imagina o que que o mercado vai fazer no próximo. Aqui eu coloquei alguns exemplos de gráficos. Esses gráficos eles são gráficos temporais, então todos eles utilizam essa medida de 5 minutos para cada unidade se formar. O Ranking Ash, muito parecido com o Candlestick, a grande diferença dele é que o preço de fechamento dele é uma média de preço dele com o preço de fechamento do candle anterior. Isso faz com que esse gráfico ele não tenha tanto ruído assim, ele seja mais direcional, assim como uma média móvel. O gráfico de barras, ele também muito parecido com o candlestick, porém ele não tem o corpo, ele só tem uma linha para a esquerda para indicar abertura e uma linha para a direita para indicar fechamento. Esse aqui eu coloquei um candlestick colorido, quer dizer, um gráfico de barras colorido, perdão. Mas geralmente ele é todo preto, várias linhas pretas. Exemplos de gráficos atemporais, nós temos o gráfico de ponto e figura, em que a cada tanto que o preço sobe, ele faz uma nova unidade do gráfico. Por que que os preços se movem? Bom, tem três principais razões para isso. Primeiro é a oferta e demanda. Quando você tem muitas pessoas operando na bolsa, você tem o efeito memória. O que acontece é o seguinte:
Quando as pessoas acham que o preço ele tá barato até certo ponto, elas começam a comprar. Isso faz com que o preço, as ordens de venda que estavam naquela faixa de preço sejam removidas. Então, as novas ofertas de preço são maiores. Isso faz com que o preço suba. O mesmo vale o contrário. Quando muitas pessoas estão vendendo, elas acham que aquele ativo está caro e querem vender, se desfazer e efetuar o lucro, elas vendem e vão removendo as ordens de compra do book de ofertas. Esse book de ofertas ele é um book onde todas as ordens de todos os players e pessoas ou robôs ficam para serem negociadas ali. Então, o primeiro motivo são as pessoas. O segundo, eu coloquei os robôs. Isso porque eles garantem uma grande liquidez no mercado. Tem centenas, milhares de robôs todos os dias fazendo dezenas de operações por minuto. E isso faz com que cause essa liquidez de estar sempre alguém comprando e vendendo quando você está operando. E também as grandes corretoras e bancos. Eles são responsáveis por grandes oscilações do mercado, já que eles operam com um dinheiro muito grande, um capital forte. Então, quando eles operam, eles vão comprar muita ação, o preço tende a dar um pequeno salto para cima ou vice-versa. Aqui, suportes e resistências. Como eu havia mencionado sobre o efeito memória, de achar que está barato ou achar que está caro, nós podemos perceber isso diretamente no gráfico. Quando nós vemos o preço reverter numa zona de preço, para baixo, no caso, nós chamamos de resistência. E quando nós vemos um preço reverter para cima, nós vemos um nível de suporte. Então aqui, eh, esse suporte teve 4 toques, isso torna ele um suporte forte, porque o preço teve 4 tentativas de ultrapassar ele e não conseguiu, porque as pessoas já achavam aquilo barato e começavam a comprar. E aqui em cima nós temos uma resistência com 2 toques, então não tão forte quanto esse nível de suporte. Nós temos 3 tipos de tendência. Eh, Aqui nós temos um mercado muito lateral. Ele subiu, desceu, subiu, desceu, subiu, desceu e não foi para lugar nenhum. Mas, fora do day trade, fora, desse pequeno escopo, os ativos eles têm tendência. Então nós temos a tendência primária, secundária e terciária, sendo elas de longo, médio e curto prazo. O longo prazo ele pode durar de alguns anos até meses. O médio prazo são de semanas até dias, podendo chegar a meses, e o curto prazo, ele já é ali de alguns dias, não passando mais de algumas semanas. E como nós verificamos a tendência? A tendência a gente pode averiguar ela olhando os topos e fundos que o gráfico faz. Aqui, quando a gente vê esses picos, eles são considerados topos, porque é onde o preço fez uma pequena reversão. E nós temos os fundos, que são quando o preço faz reversões para subir. Quando eu falei que o preço reverte no suporte, todos esses toques são fundos, porque logo depois eles voltaram a subir. Então aqui a gente tem um fundo, aqui a gente tem outro fundo, outro fundo, outro fundo. Um fundo não necessariamente quer dizer que o preço vai subir indefinidamente. Quer dizer que ele parou ali, subiu um pouco para depois voltar a fazer o que ele quer fazer. É, Então, assim, para verificar uma tendência de alta, a gente tem que ter fundos e topos ascendentes. E para uma tendência de baixa, a gente tem que ter fundos e topos descendentes. Então aqui, a gente pode ver que o mercado fez um topo aqui e um fundo aqui. Depois ele fez um topo aqui, já superior a esse. E outro fundo no mesmo nível. Não ultrapassou esse fundo inferior aqui. Depois ele continuou subindo. E aqui na tendência de baixa nós temos o contrário. Ele fez esse topo aqui, caiu, fez um fundo. Outro topo. Esse topo aqui já está inferior a esse.
Quando a gente tem 2 topos e um fundo, ou 2 fundos e um topo, nós já podemos traçar o que a gente chama de linha de tendência, que é a linha que a gente usa para ver onde mais ou menos o preço vai, bater ali quando ele estiver trafegando pelo gráfico. Hã, aqui a gente tem um exemplo de tendência lateral. Nós temos 3 tipos de tendência, né, no caso de primária, secundária e terciária, mas elas também podem ser de 3 tipos, no caso alta, baixa e lateral, que são essas aqui. E a lateral, ela não quer dizer que o preço vai subir nem descer, ele fica vagando ali indefinidamente. Para identificar uma reversão, nós temos várias formas, porém uma que eu gosto é o pivô. Também dá para fazer isso, olhando suportes e resistências. Quando a gente olha para cá, a gente vê que o preço reverteu, a gente salva na memória esse nível de preço. A gente espera para ver o que que vai acontecer quando aquele preço bater ali de novo. Então aqui, quem ficou esperto depois de ver essa reversão, na outra vez pode ter se dado muito bem, já que quando ele bateu aqui ele reverteu. Mas falando de pivô, o pivô ele é uma figura muito forte. Ele é é um ultrapasso de um topo ou de um fundo. Como isso funciona? Aqui eu coloquei um pivô de baixa. O mercado estava vindo de uma tendência de alta, fez aqui um fundo e depois um topo. Isso aqui é quando o pivô arma. O pivô ele só vai ser ativado depois que o preço romper esse fundo. Ultrapassando esse fundo, o preço entra agora numa tendência de baixa. E o mesmo vale aqui para pivô de alta. O preço fez um topo aqui, depois ele fez um fundo, rompeu o topo, ou seja, ativou o pivô e entra uma nova tendência. É assim que novas tendências se formam. Agora falando um pouquinho para finalizar sobre a teoria de Down. Essa teoria surgiu com um colunista de um jornal, não lembro exatamente o nome do jornal. Toda semana ele publicava na coluna dele um pouco sobre as observações dele sobre o mercado, eh, a experiência que ele tinha e tudo mais. Isso gerou todos esses conceitos que eu apresentei para vocês: pivô, suporte e resistência, tendência, e eu nem cheguei a falar de volume, que é uma das principais também. Eh, ela tem 9 princípios, mas eu vou citar apenas alguns aqui para não ficar muito estendida essa apresentação. Uma delas é que o volume deve confirmar a tendência. Voltando aqui, eu não coloquei o gráfico de volume na tela, porém, para cada momento do gráfico, nós temos um gráfico de volume embaixo também. É comum utilizar isso. Quando o gráfico ele está numa tendência e a tendência está fluindo, o volume aumenta. Quando ele está quando a tendência está estagnada, o volume tende a cair. Por exemplo, nessa tendência lateral, ele vai ter picos de volume aleatórios sem motivo aparente. As tendências possuem 3 fases. Isso porque quem começa as tendências geralmente são os grandes bancos, as corretoras ou então os big players, que são aqueles CPFs com capital alto. Nesse começo de tendência aqui, nós temos a acumulação. Então, aquele player que está gerando o novo começo de tendência, ele vai ficar comprando aqui, toda vez que o preço bate num certo ponto. Então, as tendências, suportes e resistências nada mais são do que big players e corretores atuando no mercado, controlando o preço. Aqui você vê que toda vez que ele tocava nessa linha, ele voltava a subir. Isso porque ele estava acumulando. Toda vez que o preço chegava num nível que ele considera aceitável, ele compra, raspa o book de ofertas do mercado, do ativo, e o preço sobe. Isso vai acontecendo muitas vezes ao longo do tempo. Depois vem a alta, que é quando as pessoas começam a perceber que o ativo entrou em alta e todos começam a comprar.
e aí o preço dispara. Só que quando chega aqui, o big player começa a se desfazer e o mercado começa a cair. Nisso nós já entramos na fase de distribuição do, da tendência de baixa. Nós já passamos pela tendência de alta, que foi a acumulação, alta sensível e euforia. Aqui na tendência de baixa nós temos a distribuição, que nesse caso aqui ocorreu bem rapidamente. Ela não teve muita enrolação, teve quatro volumes, preços máximos aqui bem parecidos, mas depois disso foi só queda. E aí a gente é o desespero, isso. Que é quando todos começam a vender desesperadamente porque o que eles compraram lá já está negativo e aí vem o desespero. Depois vem a baixa sensível, que nesse caso não foi muito sensível, mas ainda é uma baixa. E logo depois o mercado ficou numa zona lateral indefinida. O preço desconta tudo. Isso significa que notícias e evaluations, qualquer informação sobre a empresa já está sendo descontada no preço. Isso porque as pessoas que operam são as pessoas que sabem desses valores. Então, o mercado em si, conscientemente dessas informações, acaba abalando o preço, seja vendendo mais barato ou comprando mais caro e por aí vai. Isso mexe com o preço. Uma tendência válida até que ela se reverta. Portanto, a nossa tendência de alta antes aqui, ela era válida até antes desse fundo se romper, porque até então nós não tínhamos nenhum pivô confirmando a tendência de baixa. Nós só tínhamos tido uma queda forte que poderia ter sido algum big player ou algum banco atuando e efetuando o lucro da acumulação prévia. Bom, é, é isso. Eu espero que tenha sido bom para vocês, tenha dado para pegar direitinho as informações e até uma próxima.